Meus irmãos, boa noite. Eu vos saúdo com a graça e a paz. Está ficando aqui. Da parte daquele que é, era e há de vir, nosso amado Redentor. Amém, irmãos? Eu não sei quantos aqui são visitantes e já não estarão mais amanhã, então eu também me despeço dos irmãos, que obviamente estarão nas suas igrejas. Quero agradecer ao pastor João Versi o convite e aos queridos irmãos que têm me proporcionado aí alguns almoços e jantares fantásticos, né? Volto um pouquinho mais cheio do que mais gordinho do que devia. Meu alvo era diminuir, mas os irmãos contribuíram temporariamente para o aumento, mas tem sido momentos gostosos de comunhão, de conversar, de conhecer. Muito obrigado pelo carinho com que os irmãos me receberam e estão tratando comigo. Muito obrigado. Queridos, vamos abrir então a palavra de Deus no capítulo 21 de 2 Crônicas. E antes de começar a exposição do texto bíblico, eu quero relembrar os irmãos. Relembrar que o cronista é alguém que viveu no período do pós-exílio. Ele reconta a história do Reino do Sul e não o faz porque não houvesse em sua época qualquer tipo de registro ou para não perder a memória dos acontecimentos da história de Israel. O livro de Reis, os dois livros de Samuel haviam cumprido e muito bem o papel desse registro. Então, por que quase que repete a grande parte do que já está disponível em Reis, por exemplo? Porque temos considerado o cronista, ele tem um propósito, ele quer ser relevante para os seus contemporâneos que voltaram, o retorno do exílio nos seus vários estágios não foi aquele mar de rosas imaginado, reconstruíram o altar, lançaram as bases do novo templo, mas desanimaram e deixaram de lado o principal. O templo era o centro da vida espiritual e da vida de adoração do povo. E eles, lamentavelmente, foram reconstruir suas casas, suas cidades, mas através do ministério dos profetas Ageu e Zacarias, eles, de fato, retomam a construção do segundo templo. Queridos, Crônicas, portanto, é a tentativa de responder ou a explicação para a pergunta: por que tudo isso nos aconteceu? Por quê? Éramos uma nação próspera, rica, poderosa, abençoada. O povo eleito de Deus, com quem ele fez alianças. Por que 70 anos de cativeiro no exílio, a deportação, o desterro? Por quê? Por que tudo isso nos aconteceu? Bem, ele tenta explicar o presente à luz do passado. E nós podemos fazer isso também em nossa própria vida. Examinar espiritualmente e teologicamente todos os acontecimentos da nossa vida. E podemos interpretá-los à luz da palavra, dos princípios bíblicos, porque a vida não pode e não deve ser apenas explicada
do ponto de vista humano. Não é? Nós precisamos levar em conta as realidades espirituais, porque elas existem e elas influenciam grandemente a vida na Terra. John Stott, um dos grandes teólogos, hoje já com o Senhor na glória, ele nos incentiva e motiva a ler paralelamente Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Porque Atos é o que está no palco, é o que nós estamos vendo. A igreja, suas lutas, perseguições, trabalho, evangelização, conflitos. Apocalipse é o que está por detrás do palco, é o que está por detrás das cortinas, é o que você não vê, mas que é tão real quanto o que está acontecendo no palco e que influencia e determina o que está acontecendo ali. Então, seria o que se chama de um reducionismo, tentar explicar e tentar entender a vida, interpretar a realidade do ponto de vista meramente humano. A filosofia faz isso. E se você quer uma explicação racional da realidade, existem várias filosofias, existem sociologias que podem ajudar a compreender as questões internacionais e assim por diante. No entanto, o Senhor falava, o Senhor agia e o Senhor falava. E deixava claro para o seu povo que o que estava acontecendo era Ele. Hoje, nós não temos mais a profecia assim. As duas torres gêmeas caíram. Mas Deus não revelou a nenhum profeta, porque a revelação está completa, está fechada para nós nesse sentido, o sentido daqueles acontecimentos. Foi um ato de Deus como Deus usou Nabucodonosor, a Babilônia, a Síria. Lloyd Jones, pregando na Inglaterra, ele tinha convicção e defendeu que a Segunda Grande Guerra Mundial, o nazismo, foi uma manifestação da ira de Deus contra uma Europa que havia abandonado suas raízes, o próprio Deus, a palavra de Deus. Ele não disse, assim diz o Senhor, é uma compreensão dele. Mas no tempo bíblico, Deus fazia e Deus falava. E o falar de Deus fazia com que os atos fossem claramente compreendidos. E ele dizia, essa seca que vocês estão aí amargando não é um fenômeno natural, pura e simplesmente. Eu a produzi para disciplinar vocês. Ficava claro, Deus agia, Deus falava. E o falar de Deus ajudava a compreender. Por isso, Crônicas está preocupado com a história, com os seus eventos, com os seus acontecimentos, porque Deus falou sobre cada um deles. Deus se revelou, interpretando, dizendo o que é que Ele queria com cada um daqueles acontecimentos. Por isso, Crônicas é uma mensagem, é um tratado de teologia. Não é um livro com preocupação primariamente histórica, ainda que, é óbvio, ele lance mão dos fatos históricos, ele se fundamenta em Reis e ele se fundamenta em Samuel. Ele tem acesso a outros materiais, mas fica absolutamente claro a sua dependência histórica destes dois livros que já existiam antes dele escrever, usado por Deus, os dois livros de Crônicas. Então nós temos aprendido os princípios da restauração. Logo no começo do livro de 2 Crônicas, Deus especialmente revela-se pessoalmente a Salomão e revela-lhe os princípios da restauração. Humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ele deixou claro que não deixaria o pecado impune. Portanto, se Deus fechar o céu, se ele enviar uma praga ou gafanhotos, por que Deus faria isso? Nos versos ou nos capítulos anteriores, quando o próprio Salomão ora,
ele admite que Deus faria isso em caso de desobediência e pecado contra Deus. Ok? Então, para os seus contemporâneos que querem recomeçar, que querem reconstruir, que querem ter suas vidas pessoais, familiares e nacional restaurada, ali estão os princípios. E o autor de Crônicas, ele mostra a todos os descendentes de Davi que se assentaram sobre o trono, e aqueles que se humilharam, aqueles que oraram, aqueles que buscaram ao Senhor e se converteram dos seus maus caminhos, foram ricamente abençoados por Deus. Mas aqueles que fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, amargaram derrotas. O livro de Crônicas deixa claro, lembremos, Asa, o reino esteve em paz, a terra esteve em paz, ele construiu, prosperou, paz, shalom, significa mais do que ausência de guerra, significa prosperidade ampla e restrita, bem-estar social, vitória nas lutas, porque ele buscou a Deus e confiou em Deus. Mas vimos que ele começou tão bem e terminou tão mal. Vimos que seu filho Josafá, ele também foi uma bênção, foi um rei extraordinário, mas ele desnecessariamente, sem que fosse possível justificar por que ele fez uma aliança com Acabe. Quando as pessoas fazem um trato, uma aliança, elas de alguma maneira obterão algum tipo de vantagem. Mas Josafá era um rei rico, poderoso, um exército de 1.160.000 soldados. Em nenhum outro momento da história um rei teve um exército tão poderoso, portanto, com tantas riquezas, tão bem armado e protegido. Não há nenhuma razão para entender por que ele casou o seu filho com a filha de Acabe e a filha de Jezabel. E, meus amados, hoje nós vamos considerar que a vida é feita de decisões. Viver é decidir. Quem decide errado, quem escolhe errado, amargará as consequências. Nós aprenderemos que nós não somos uma ilha, que essa atitude arrogante e prepotente de dizer eu faço o que quero e eu o que bem entendo, sou dono do meu nariz, as nossas decisões, elas acarretarão, queiramos ou não, o bem ou o mal para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que virão depois de nós. Assim como poderemos ser veículo da bênção de Deus para as gerações futuras, os nossos descendentes, a maldição de Deus também poderá atingi-los se nós errarmos de um modo que desagrade a Deus. Então, as decisões, elas têm consequências para os nossos filhos e netos e bisnetos. E nós devemos ter muito cuidado com as decisões que tomamos. Aprenderemos que poderemos escolher dois caminhos: a porta estreita, o caminho estreito, ou a porta larga e o caminho largo. Como vimos, desvios considerados pequenos, irrisórios e insignificantes podem apenas 1 milímetro de desvio na hora do desvio pode acarretar mais tarde quilômetros de afastamento. É o que acontece com um avião. Os irmãos sabem disso. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Depois de algumas horas, isso pode levar para muito distante. Veremos também que as más companhias corrompem os bons costumes. Uma laranja podre num saco ou numa caixa apodrece as outras. E nós veremos aquele ditado que diz: dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és. É óbvio que este ditado não pode ser aplicado literalmente a Jesus, porque ele andou com prostitutas, fariseus, publicanos, pecadores, foi assim apelidado, mas ele era absolutamente santo e capaz de influenciar o seu meio. Portanto, meus irmãos,
vamos aprender a palavra de Deus. 2 Crônicas 21 está escrito: depois Josafá descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E o seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Ele tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes tinha dado muitos presentes de prata, ouro e objetos preciosos, juntamente com cidades fortes em Judá. Mas deu o reino a Jeorão, porque ele era o primogênito. Quando Jeorão assumiu o reino de seu pai e se fortaleceu, matou todos os seus irmãos à espada e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 38 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe. Por quê? Porque era casado com a filha de Acabe e fazia o que era mal diante do Senhor. Queridos irmãos, nós vimos ontem, no capítulo 18, Josafá tinha muita riqueza e glória e se tornou parente de Acabe. Ele deu o seu filho para casar com a filha de Acabe e Jezabel, um rei e uma rainha cruéis, sanguinários, assassinos, idólatras, gananciosos, ditadores. O profeta o repreende a Josafá, dizendo: devias ajudar o ímpio, devias amar aqueles que odeiam o Senhor, pois ele fez uma aliança. Aquele casamento gerou um elo familiar. Por isso, o texto diz que ele se tornou parente. E mais do que um elo familiar, um casamento entre famílias reais implicava em alianças políticas, fidelidade, lealdade. E Josafá cometeu este grave erro. Ele foi repreendido e diz o texto que o Senhor manda lhe dizer que grande ira da parte do Senhor. O profeta Anani declarou para ele que grande ira da parte do Senhor cairia sobre ele. E agora, meus amados, eu paro para pensar sobre esta decisão trágica de Josafá. Se ele estivesse vivo, vendo todos os seus filhos serem assassinados, cortados, traspassados pelas espadas, ele amaldiçoaria o dia que ele, sem a menor necessidade, um grande exército, abençoado por Deus, todo o seu povo lhe trouxe presentes, os árabes, os filisteus. Ele não precisava de nada, ele tinha tudo da parte de Deus. Mas apesar de ter sido ricamente abençoado em todas as áreas e não precisar absolutamente de Acabe, ele faz uma aliança com Acabe através de um casamento trágico, porque o seu filho mais velho, sob a influência da sua esposa, que estava sob a influência do seu pai e da sua mãe, como ele começou a fazer o que era mal diante do Senhor, é provável que seus irmãos, filhos de Davi, descendentes de Davi, e que também teriam direito ao trono, pudessem estar contrariados e percebendo que poderia ter algum tipo de golpe, algum tipo de problema. O que ele faz? Ele extermina, ele mata todos os filhos de Josafá, todos os seus próprios irmãos. Um homem, meus amados, que depois que assumiu o reino e se fortaleceu. Fortalecer-se significa que após alguns anos
ele consolidou seu poder de tal maneira que os seus irmãos não representavam mais qualquer ameaça para ele. No entanto, para ficar tranquilo e seguro, ele mata todos os que poderiam querer tirá-lo dali. E não somente os seus irmãos, mas alguns dos chefes de Israel. Por quê? Porque o seu pai tomou uma decisão errada. Nós, meus irmãos, precisamos avaliar as nossas decisões. Não podemos tomar decisões a queima-roupa, sem orar, decisões sem se humilhar, sem orar, sem buscar o Senhor, sem saber se Ele aprova, se Ele abençoa, se Ele está conosco, à nossa frente, selando, apoiando, porque quando temos visto o Senhor está com alguém, os seus empreendimentos são sempre bem-sucedidos. E muitos tomam decisões sem consultar o Senhor e depois querem que o Senhor venha atrás, consertando as burradas, desculpem a expressão, as decisões erradas, impensadas, abruptas, tomadas realmente de maneira precipitada e na carne. Josafá não poderia imaginar que os seus próprios filhos fossem assassinados assim. Ele teria amaldiçoado o dia que ele nasceu. Cuidado com quem você se envolve. Cuidado. Cuidado com quem você namora. Uma jovem cristã, em desobediência a seus pais, ela começa a namorar com um rapaz, família rica, um rapaz extremamente sedutor e que conseguiu virar a cabeça daquela jovem. E ele só não matou os pais dela e o irmão para casar com ela e ficar com tudo, porque era uma família de oração e Deus deu livramento. Aquela moça, ela não percebeu que ela fez uma aliança com alguém que poderia lhe trazer grande mal. Nós temos que parar de achar que somos indivíduos e que Deus só lida conosco pessoalmente. O nosso Deus, ele fez uma aliança com uma nação, ele fez uma aliança com a igreja. Deus se importa com você, mas você faz parte de uma comunidade que está inserida numa aliança com Deus e você precisa ter o discernimento das pessoas com quem você anda, com as influências que você permite que sejam exercidas sobre a sua vida, porque você poderá trazer maldição de Deus para a sua família e para os seus descendentes, lamentavelmente. E aqui está um exemplo trágico de alguém que estava sob a influência de uma mulher terrível. A Bíblia diz: ele era casado com a filha de Acabe, ele fazia o que era mal diante do Senhor. O lindo exemplo de Asa, que ele começou a reinar com 38 anos, ele conheceu o seu avô. Asa foi um homem de Deus, ele não terminou bem, e ele viu isso. Ele viu o quanto seu avô havia sido ricamente abençoado e como ele terminou os seus dias. Ele viu o seu pai, um dos reis, provavelmente um dos reis mais ricos, que teve mais riqueza e glória. Ele herdou um trono milionário, suntuoso, e ele sabia que tudo aquilo era produto de Deus, da bênção de Deus sobre o seu pai e sobre o seu reino. Mas o bom testemunho, o bom exemplo do seu avô e do seu pai não teve força suficiente para vencer a influência da sua esposa sobre a sua vida. Portanto, irmãos, vivemos numa guerra de influências. Eu estou dentro de um avião e sempre me lembro
Existe uma força chamada de gravidade querendo espatifar esse avião lá embaixo. Por nenhum segundo ou milésimo de segundo ela para, ela entra em estado de repouso, ela deixa de existir. 100% saiu do chão, começa. Mas existe uma outra força. Eu não sou da área da física, não sei nem dizer qual é a força, mas aquelas turbinas geram uma força que vence a força da gravidade. Ali tem uma guerra. Tem uma guerra que não para em nenhum momento, só quando o avião ele realmente pousa é que aquela guerra termina. Mas enquanto ele está no ar, a guerra é forte, é cruel, é 100%. Desligou o motor, aconteceu alguma coisa, irmãos, cai de bico e morre todo mundo. Não tive a alegria quando aquele avião da Gol caiu, eu fiz o sepultamento em Manaus de várias pessoas, de várias famílias, chorando lá no cemitério, aquele avião que caiu, não é? Uma coisa trágica, pois é. E é assim, são influências malignas, usando pessoas, são influências do Senhor, usando pessoas, são os pais aconselhando seus filhos, é a esposa sábia aconselhando seu marido, é o marido falando para sua esposa, mas, meus irmãos, as outras influências da TV, do Face, dos amigos, das amigas, e é uma guerra de influências, é uma guerra de forças para ver quem vence. Por isso nós temos que selecionar muito bem as influências que permitimos sobre as nossas vidas, porque elas lutarão para nos destruir. É lamentável ver um homem que não teve pulso, um homem que não soube ser líder, um homem que, ao invés de liderar o seu lar e dizer, olha, lá com a tua mãe maligna Jezabel e com teu pai maligno, aqui é diferente. Mas, irmãos, existem homens que abdicaram da sua liderança, que rejeitam o seu papel e permitem que o seu lar e a sua família sejam dirigidas. Se fosse por uma mulher sábia, seria uma bênção. Mas foi ceder à influência de uma mulher maligna. Como nós precisamos de homens de Deus, que liderem com pulso, com firmeza, com sabedoria e com humildade as suas famílias e as suas esposas. Saibam dizer não. Tenham autoridade para dizer não, porque um não de um marido que ama a Deus e ama a sua esposa é um sim. Um não de um pai que ama seus filhos e é um homem de Deus é sim. E todos os que já disseram sim para aquilo que esposa e filhos queriam e não era do agrado de Deus, aprenderam depois que aquilo era um não, porque sofreram. Eu tenho na igreja um irmão que simplesmente não teve força para dizer para sua esposa, que estava sob a influência das amigas, vamos para alguns shows, qual é o problema? Domingo de manhã estaremos na igreja, vamos para alguns shows com os nossos filhos, e meus irmãos lá, essa moça encontra um homem, uma moça muito bonita, e ela encontrou aquele que a seduziu, que foi o seu amante, quase matou o seu marido, e foi a desgraça da vida daquela família. E ele disse, pastor, a culpa foi minha, porque eu sou do Senhor e eu deveria ter dito não, eu não levo, nós não vamos, não é ambiente, não tem nada para nós lá, nada para nós ali. Nós somos luz, não há comunhão entre luz e trevas. Nós somos do Senhor. Vamos passear, vamos buscar lazer, sim, é necessário, mas
não vamos para esses ambientes, mas porque ele foi fraco, ele sofreu em virtude da sua falta de liderança. E aqui, irmãos, nós estamos vendo um homem fraco, uma marionete nas mãos da sua esposa, lamentavelmente. A Bíblia diz no verso 7, porém, o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele. Se os irmãos lerem 1 Crônicas 17, encontrarão Davi compartilhando com o profeta Natã o seu desejo. Ele disse, eu moro num palácio de cedro e a arca do Senhor está em tendas. E Natã disse, faze o que Deus colocou no teu coração, mas o propósito de Deus não era aquele, Deus não lhe permitiu, mas Deus lhe disse, eu é quem vou construir uma casa, uma dinastia para você. E aquele que vai se sentar no teu lugar e no teu trono, eu estabelecerei o seu reino para sempre. Ali surge a esperança messiânica. É dali, desta aliança de Deus com Davi, que surge a expectativa de que haverá um descendente de Davi, que será ungido, o Messias, o Cristo, cujo reino será por Deus estabelecido para sempre. Ele será meu filho e eu serei por pai. E cada rei que se assentava naquele trono havia essa expectativa. E nós sabemos que foi Jesus Cristo. Meus irmãos, agora só resta um homem da descendência de Davi, porque ele matou todos os demais. E como Deus não quis destruir a dinastia de Davi, ele não matou de imediato Jeorão, porque ele havia prometido manter uma chama acesa. Tem traduções que falam em lâmpada, para sempre, entre seus descendentes. Foi exatamente por isso que a ira de Deus não se manifestou. Mas os irmãos poderão observar que Jeorão, como consequência do seu pecado, os edomitas, não é? No verso de número 8, e também Líbna, no verso 9, diz assim, que se revoltou contra o seu domínio, o domínio de Jeorão, porque Jeorão havia deixado o Senhor, Deus de seus pais. Bem, assim como a ausência de guerra, a paz e a prosperidade eram atribuídos de maneira direta, clara e inconfundível à bênção de Deus, agora as insubordinações, as revoltas e as guerras, elas são também explicadas espiritualmente. Ele havia deixado o Senhor Deus de seus pais, por isso ele começa a amargar guerras e derrotas. Irmãos, verso 12, o profeta Elias aí envia-lhe uma carta onde o próprio profeta Elias, aquele grande homem de Deus, pergunta, por que não seguiste os caminhos de Josafá, teu pai, e os caminhos de Asa, rei de Judá, o teu avô? Né? Mas seguiste o caminho dos reis de Israel, e fizeste Judá prostituir-se com a prostituição de Acabe, matastes teus irmãos da família de teu pai, que eram melhores do que tu. O Senhor mandará uma terrível praga sobre teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Terás uma grave enfermidade, um tumor no intestino, que aumentará cada dia, até que este saia por causa do tumor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os filisteus e os árabes atacaram. No verso de número 17 está escrito que eles atacaram e, verso 17, saquearam, levaram todos os bens que se encontravam no palácio real e também seus filhos e mulheres, de modo que nenhum filho ficou, senão Acasias, o mais novo. Mas já no capítulo 22,
está escrito: em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, seu filho mais novo, como rei, porque a tropa, os filisteus e os árabes, que vieram com os árabes ao acampamento, havia matado todos os mais velhos. Portanto, a ira de Deus se manifestou. E esse rei, Jeorão, vê os filisteus e os árabes matando todos os seus filhos, tornando e transformando as suas mulheres em escravas sexuais, e ele amarga a ira de Deus em virtude do que ele fez. E mais uma vez, só Acasias, o mais novo, sobreviveu por conta da providência, porque Deus havia feito uma promessa que um descendente de Davi, e Deus, mais uma vez, protege um descendente de Davi para que não acabasse a linhagem de Davi, porque o pacto de Deus com Davi foi um descendente, ele se assentará sobre o trono e o seu reino será para sempre. Por isso, Deus não permitiu que todos os seus filhos fossem mortos, e Acasias, ele viveu. A Bíblia diz, meus irmãos, algo tremendo. Aquele tumor realmente veio, saiu, o seu intestino saiu, e ele morreu dessa horrível enfermidade, e o seu povo não queimou nada em sua honra. Aqui está alguém que diz o verso 20, morreu sem deixar saudades. Um rei que o povo de Israel quis esquecer, quis tirar do mapa e da memória. É lamentável. Há pessoas que passam por essa vida e deixam mau exemplo, sofrimento para os seus descendentes, a ponto de dizerem teria sido melhor se essa pessoa não tivesse existido. Queridos irmãos, é triste morrer sem deixar saudade, mas esse rei foi assim. Agora, queridos, vejam, Acasias, seu filho, não é? Ele também fez o que era mal. Verso 3, ele também seguiu os caminhos da família de Acabe. Por quê? Porque sua mãe, a filha de Acabe, Jezabel, era sua conselheira para fazer o mal. Essa mulher, ela influenciou seu marido, agora morto, e ela viu que a morte do seu marido foi o cumprimento de uma profecia, portanto, era produto da ira de Deus, e ela poderia ter temido o Deus verdadeiro e vivo, mas mesmo diante de tudo que ela viu e ouviu, ela não se converte. E ele fez o que era mal diante do Senhor, como fez os da família de Acabe. E, meus queridos irmãos, diz o texto, porque eram seus conselheiros, a família de Acabe, depois da morte de seu pai, para a sua desgraça. Eu não sei quem você, como eu disse no início, permite que te aconselhe, que te influencie. Uma irmã, como eu disse outro dia, na faculdade, se deixou levar pela influência de amigas casadas, recalcadas, mal amadas, divorciadas, né? Doidas para estar no lugar dela, mas fazendo apologia à vida sem marido. Agora eu não tenho que dizer para onde vou, que horas eu vou voltar, faço o que quero, faço o que bem entendo, e ela, para a sua desgraça, ela acolheu os conselhos. O que é que o Salmo 1 nos diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. O ímpio dá conselhos, que não se assenta na roda, não se detém na roda. Ele não para, ele está no caminho dele, ele não para se reunir com pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Todos somos persuasíveis, influenciáveis. Admita que as pessoas, quer você goste ou não, elas têm poder sobre você.
Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, mas nós não podemos ignorar essas forças contra nós. E quando nós arrefecemos o fervor e a busca do Senhor, o que acontece é isso. Para a desgraça dele, ele deu ouvidos aos da família de Acabe. Para a sua própria desgraça, ele seguiu, verso 5, esses conselhos. E ele se uniu ao filho de Acabe, Jezabel, para atacar Ramote e Gileade, novamente a mesma cidade. O rei de Israel ficou ferido, ele foi visitar o rei, e Deus tinha mandado Jeú para exterminar a família de Acabe, para executar juízo de Deus, e naquele momento ele e alguns dos seus líderes morrem também, porque ele estava fazendo o que era mal diante do Senhor. Apenas disseram no versículo 9, é descendente de Josafá que buscou ao Senhor de todo o coração. E aí o que aconteceu? Todos os seus irmãos ele havia matado. Agora todos os seus filhos haviam sido mortos. Quem se assentará no trono? A Bíblia diz que esse homem, Acasias, ele teve filhos. Mas Atalia, a sua mãe, esposa de Jeorão, ela assumiu o poder. E sabe o que ela fez? Diz o texto bíblico que ela viu que seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a linhagem real da família de Judá. Mandou matar todos os seus netos. Eu imagino se Josafá fosse vivo e visse os seus filhos assassinados, os seus netos, filhos de Jeorão, também assassinados, e agora os bisnetos assassinados, porque ele, sem a menor necessidade, fez uma aliança com Acabe e Jezabel, casando o seu filho com essa infeliz, com esta mulher. Olha o que ela fez. Foi capaz, por ambição, por poder, para se manter e não ser ameaçada. No entanto, o Senhor estava tomando conta da descendência de Davi. E uma mulher chamada Josabeate, filha do rei, pegou Joás, que era filho de Acasias, dentre os filhos do rei, que seriam assassinados, o raptou, o escondeu num quarto com sua ama. E assim Josabeate, filha do rei Jeorão, a mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Quando esse menino completou 6 anos de idade, o sumo sacerdote Joiada fez uma aliança com todos os capitães, com todos os levitas, com todos os sacerdotes. Ele fez uma aliança, verso 3, capítulo 23, verso 3, com o rei no templo de Deus, e disse: o filho do rei reinará, como o Senhor prometeu, a respeito dos descendentes de Davi. Deus está usando aquele casal para preservar um descendente. Irmãos, a história de Esther, a história da rainha, vai mostrar o quanto durante todo o tempo povos queriam acabar e exterminar com Israel. Porque Satanás sabe que dali viria o Salvador. E se não fosse a providência e a misericórdia, não teria sobrado um descendente de Davi. A mão invisível da providência agindo para manter acesa a lâmpada de Davi. Por isso, a Bíblia diz que ele fez aí um grande aparato com muita sabedoria e com um poder de liderança muito grande. Ele consegue, meus irmãos, eu estou abreviando, ele consegue, então, capítulo 23, verso 11, ele traz o filho do rei debaixo de um esquema de segurança,
muito grande, ele montou toda uma estrutura de segurança para que a rainha, ao saber, não conseguisse manipular o exército para matá-lo. Ele tinha que ter certeza que aquela atitude não podia falhar e que ele tinha que estar muito bem guardado e armado para qualquer reação, porque era o único descendente de Davi. Trouxeram-lhe o filho do rei, pondo-lhe a coroa, o coroaram, e o testemunho, que é a palavra de Deus, para que ele entendesse que ele não poderia mais seguir os caminhos da casa de Acabe e Jezabel, da sua avó maligna, do seu pai, do seu avô. Ele tinha que guardar o testemunho, a palavra de Deus, e o proclamar o rei. E ele foi ungido. A unção é símbolo do revestimento de poder do Espírito Santo que capacita a governar. E ele foi ungido. Ele era o Messias, né? Ele foi ungido, não é? Bem, Atalia ouviu todo aquele barulho, o povo alegre, cantando, e ela gritou: traição, traição. Não é assim? As pessoas erram, quando erram com ela. Ou erraram comigo. Ela era a grande traidora, mas agora ela se faz de vítima. Ela foi morta por ordem do sacerdote. Joiada, verso 16, faz uma aliança com todo o povo e com o rei. E qual era a aliança? Pela qual seriam o povo do Senhor. Nós somos o povo de Deus e nós nos tornaremos aquilo que somos. De direito, somos o povo de Deus. De fato, não temos sido, mas seremos. E a Bíblia diz, meus irmãos, no verso 17, que todo o povo entrou no templo de Baal, quebraram os seus altares, destruíram o templo, as imagens e mataram os profetas de Baal. A Bíblia diz que ele reorganizou o culto, não é? E que ele conduziu o rei para o palácio real após o assassinato, a execução de sua avó Atalia. Muito bem. Capítulo 24. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Agora observe o verso 2. Joás fez o que era correto diante do Senhor, e gravem esta frase, esta expressão: durante, e somente durante, todos os dias do sacerdote Joiada. Queridos irmãos, há pessoas que não são convertidas, são convencidas. Elas não têm firmeza, não têm raiz em Cristo, não têm certeza de que são do Senhor. E enquanto estão sob a tutela dos pais, a boa influência da família, elas fazem o que é bom e reto diante do Senhor. No entanto, alguns casam para sair de casa, outros, sob a desculpa de estudar fora, querem se ver livre da tutela e da influência dos pais e serão submetidos a novas influências. E nós veremos, meus irmãos, aqui está um homem que não tinha convicções, um homem que nunca nadou contra a correnteza, mas a favor. Quando o sumo sacerdote viveu, o orientou, o persuadiu, ele fez coisas maravilhosas. Mas quando ele morre, ele cede às pressões e ele passa a fazer o que é mal diante do Senhor. E é incrível. Eu já vi pessoas na igreja, batizadas, pregando, liderando, pastores, pessoas que, enquanto estavam sob a influência dos seus pais, eram pessoas de um jeito. Eu conheci um homem casado com uma mulher de Deus. Esta mulher influenciava o seu esposo, ele ali na igreja, integrado, dizimista, uma bênção. Esse homem perde a esposa, perde entre aspas, não perdemos para Deus, não é? Quando Deus toma alguém que amamos para si, isso não é perda. Perder quando é para o mundo, é para Satanás. Quando Deus decide chamar alguém que nós amamos,
isso não é perda. Ele chama para ele estar nas melhores mãos possíveis. Queridos irmãos, esse homem fica viúvo e ele casa agora com uma mulher supostamente crente, mas uma mulher, meus irmãos, sem nenhum compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja do Senhor. E sabe o que ela faz? Aquele homem que estava ali sempre integrado, sendo uma bênção, ele começa a faltar, esporadicamente na igreja, começa a falhar com suas ofertas, com os seus dízimos, e começa a ir a lugares que nunca foi, começa a fazer coisas que nunca foi. Ou que tipo de homem é esse? Está casado com uma mulher que o influencia para o bem, ele vai para o bem. Agora ficou viúvo, vem uma mulher, essa mulher inclusive joga ele contra os filhos do primeiro casamento, e ele consegue deixá-los, de certa forma, de lado. São homens que não têm pulso, que não têm caráter de homem, postura de homem, de líder, de homem de Deus. Como isso é possível? Como é que as coisas são assim? Então você é de um jeito aqui, porque os seus amigos são esses. Agora você vai para uma faculdade, encontra amigos, professores, e agora você muda, porque está ouvindo falar de comunismo, de marxismo e de outras ideologias, e aquilo então te encanta, faz a tua cabeça, e você chuta, larga tudo que aprendeu. Como assim? Precisamos não de cristãos nominais, de pessoas convertidas, verdadeiramente nascidas da água e do Espírito, que amam a Deus, que temem a Deus e que, no sol ou na chuva, debaixo de neve ou debaixo de fogo, são do Senhor, estão do lado do Senhor, estão com a palavra de Deus e não abrirão mão. Nós não podemos ser assim, Maria vai com as outras. Nós não podemos ser como massa maleável para que os outros nos modelem. O que vai fazer a diferença apenas é quem vai nos modelar. E se você tiver a graça de ter uma boa influência, ótimo. Mas se não tiver, vai sucumbir. Precisamos de cristãos com convicção, capazes de nadar contra a maré, serem politicamente incorretos, estarem dispostos a sofrer, a pagar o preço que for necessário, para dizer: eu sou do Senhor, isso não é de Deus, eu não aceito, aconteça o que acontecer, eu não arredo o pé da minha fé, do caminho do Senhor. Quem quiser ficar comigo, fique, quem não quiser, bye bye. Irmãos, temos que ter convicção. Há muitas igrejas querendo crescer, métodos e metodologias de crescimento de igreja, gente sendo batizado a rodo para mostrar estatísticas. Deus não quer igrejas cheias de gente. É claro que Ele quer vidas salvas, mas Ele quer crentes cheios do Espírito. Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade toda. Deus ama cada ser humano e Ele quer salvar. O amor de Deus é redentor. Eu creio que o amor de Deus, irmãos, não é sem distinção, é sem exceção. Ele ama toda a humanidade. Deus amou o mundo, a humanidade toda, de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho, para que creiamos. E quem não crer, perecerá. E nós temos que ter, irmãos, convicção. Não podemos ser pessoas assim, apenas convencidas. Queridos irmãos, eu não vou me estender tanto, porque senão nós vamos sair daqui tarde, mas Joás, ele tomou algumas medidas fantásticas. Ele mandou reformar o templo. E diz o verso 7 do capítulo 24, o templo que Atalia, aquela mulher ímpia, tinha arruinado o templo com seus filhos, os filhos de Atalia. E o rei deu ordem para construir uma arca. Houve algum desentendimento entre ele e os levitas,
mas o fato é que ele resolveu a parada, o problema, dando ordem para que uma arca fosse construída e as pessoas vinham colocar as suas ofertas. E ela ficou cheia de prata. E ele manda esvaziar e entrega para os sacerdotes e coloca lá. E o povo com alegria. Ele decretou, foi uma ordem, tragam o imposto que Moisés, o servo de Deus, ordenou a Israel no deserto. O dízimo. Querendo ou não querendo, era para todo mundo trazer. Mas a Bíblia diz que com alegria. O povo teve alegria em ser dizimista, em levar a oferta, em pagar o imposto. E, irmãos, está escrito no verso 13, e restituíram o templo de Deus ao seu estado anterior e o reforçaram. E era um templo suntuoso, um templo magnífico. Verso 14, depois que acabaram a obra, trouxeram o restante da prata. Foi tanta oferta que sobrou para fazer agora instrumentos. Agora, observe, também fizeram colheres e utensílios de ouro e de prata. Durante os dias de Joiada, os sacrifícios eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Mas olha o que acontece. Porém, Joiada envelheceu, morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis. Que privilégio! Um sacerdote foi enterrado com os reis, devido ao papel importantíssimo, santo, consagrado, que este líder desempenhou em Israel, porque tinha feito o bem em Israel para com Deus e seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram e se prostraram diante do rei. Então o rei lhes deu ouvidos. Como Pilatos, que claramente percebeu que era por inveja que o haviam entregue Jesus, mas não querendo ficar mal na foto, querendo estar bem com todo mundo, ele não faz justiça soltando Cristo. E este homem, que durante tantos anos só fez o que era bom e correto diante do Senhor, sob a influência daquele sumo sacerdote, agora os seus chefes de Judá prostrados diante dele, o rei lhes deu ouvidos. E ele disse, se eu ouvir, eu terei o apoio deles. Em troca de apoio, em troca de reconhecimento. Irmãos, o pecado, a queda, ela gerou muitos transtornos. Um deles é o chamado complexo de inferioridade, baixa estima, autoimagem fraca. Quase todo mundo tem isso. O ser humano odeia ser rejeitado, colocado de lado. E ele precisa ser aceito, reconhecido, aplaudido. E ele faz tudo para que o grupo ao qual ele pertence o aceite. Essa necessidade de aceitação. E o rei, irmãos, o verso 18 diz, e eles abandonaram o templo que eles levaram anos para restaurar e para fortalecer e reforçar, é abandonado. Por isso, diz a Bíblia, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por culpa deles, do rei e dos chefes. Verso 19, mas Deus enviou profetas entre eles, para fazê-los voltar para o Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não lhes deram ouvidos. Deus está sempre enviando conferências teológicas, conferências expositivas, aconselhamento, a profecia. Deus está sempre, misericordiosamente, enviando os seus instrumentos para nos fazer voltar. No entanto, muitos não lhes dão ouvidos. O Espírito de Deus veio sobre o filho do sumo sacerdote, Jeoiada, Zacarias, aquele que Jesus disse para os fariseus, vocês o mataram, Abel, vocês são culpados pelo sangue de Caim
e de Zacarias, que vocês mataram, não é? Lá perto do altar. É esse Zacarias aqui que Jesus está mencionando. Ele era filho do sacerdote, e ele de pé, homem de Deus, seguindo a linha do seu pai, o Espírito de Deus se apodera dele, cheio de autoridade, de coragem e de ousadia. Ele pergunta: por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Ele está dizendo: será impossível prosperar em desobediência. E ele declara: já que abandonastes o Senhor, ele também vos abandonou. E ele está falando para o rei e para os chefes. E os chefes conspiraram contra ele e o apedrejaram no pátio do templo do Senhor por ordem do rei. O pai dele, Jeoiada, foi quem raptou este rei para que Atalia, sua avó, não o matasse. E ele foi capaz, no lugar onde o sumo sacerdote Jeoiada o entronizou, o coroou, lhe deu o testemunho e o ungiu para reinar naquele mesmo lugar que ele recebera do sumo sacerdote isto. Ele, por ordem dele, o seu filho foi apedrejado. E diz o verso 22, o rei Joás não se lembrou da bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia feito, mas matou seu filho, o qual disse ao morrer: que o Senhor veja isto e lhe retribua. E de fato isso aconteceu. Queridos irmãos, olhem o verso 24. Os sírios atacaram Judá. Os sírios tinham vindo com poucos homens, mas o Senhor entregou nas suas mãos um exército muito grande, porque abandonaram o Senhor. Lembram Asa, com 580 mil, vence um exército de 1 milhão? Os irmãos estão percebendo que derrota e vitória não são conquistas humanas, são dádivas de Deus? Não importa o quão pequeno, frágil você seja, se o Senhor é contigo, você tem vitória. Os que tramam contra você, os que querem o seu mal, os que querem a sua destruição, não te atingirão. Jesus que nasceu, que foi gerado no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo te guarda, e o maligno não te toca. Nós estamos nas mãos do bom pastor, dessas mãos ninguém nos tira. Tem um escudo invisível, protetor. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, é o nosso alto refúgio, a nossa muralha. Ele é a nossa proteção. Ninguém toca no Filho de Deus, se Deus não quiser. Irmãos, vejam, derrota. Um grande exército. Nós vimos que seu pai teve um exército de 1.160.000. Mas os sírios vieram com poucos homens e venceram, porque o Senhor os entregou. Assim, executaram juízo contra Joás. Aquela guerra, aquela invasão, era Deus executando o juízo. Assim como Deus não deixou que Gideão ganhasse a guerra com um grande exército para evitar a soberba, a reação do seu povo de orgulho, e apenas com 300 homens ele vence, para deixar claro que aquela vitória era milagre de Deus. Agora o inverso aconteceu. Os sírios vieram com poucos homens e o rei Joás tinha um grande exército, mas eles perderam a guerra porque o Senhor estava executando juízo através daquelas pessoas. Deus pode nos entregar nas mãos de pessoas, no trabalho, na vizinhança e em muitas situações, para nos dar a derrota quando nós não estamos andando nos seus santos e retos caminhos. E Ele faz isso porque nos ama, para nos chamar de volta. Vitória e derrota são dados por Deus para os que são fiéis e para os que são infiéis. Eles
os servos do rei conspiraram contra ele e o mataram para vingar o sacerdote Joiada. E ele foi sepultado. Queridos irmãos, aqui estão exemplos, não é? Jeorão, Acasias, aqui está Joás, homens que tiveram tudo, herdaram de Josafá e de Asa um reino próspero, riqueza, glória, exércitos, cidades fortificadas. Não era só Jerusalém, as demais eram fortalezas, um reino próspero, imbatível, invencível, agora caminhando a passos largos para a decadência. Por que tudo isso nos aconteceu? Porque os reis que sucederam Davi, a maior parte deles fizeram o que era mal diante do Senhor. Uma minoria fez o que era bom e reto diante do Senhor. Mas o mal tem um poder de alastrar, de corromper e de destruir terríveis, irmãos. E o povo de Israel, o povo do Senhor, simplesmente amargou todas essas derrotas. Nós temos que tirar estas lições para nós. Como o cronista aplicou para os seus contemporâneos e disse: querem recomeçar? Vitória vem de Deus. Querem vencer os seus inimigos, os obstáculos? Vocês estão diante de um grande desafio: reconstruir. Querem que a boa mão do Senhor esteja com vocês? Façam o que é reto e o que é bom diante do Senhor. Meus irmãos, Deus nos chama para cortar as nossas mãos, arrancar os nossos olhos, decepar os nossos pés. Quem santifica é o Espírito Santo. Enquanto a salvação pela graça por meio da fé é monergismo, é um ato soberano de Deus, não tem qualquer cooperação humana, a santificação é sinergismo. É o Espírito quem santifica. Mas existem ordens de Deus para nós, que, se obedecidas, serão coroadas com a santificação do Espírito. Quem é que tem que cortar a mão se ela me faz pecar? Sou eu. Quem é que tem que, pelo Espírito, mortificar as obras da carne? Eu. O texto é claro, eu tenho que fazer isso. Não tenho forças, então é pelo Espírito. Se pelo Espírito eu mortificar as obras do corpo, bênção. Tem mandamentos de Deus para nós, de buscar a face do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos na força do seu poder. São ordens de Deus que nós temos que obedecer. E sob a condição dessa obediência é que o Senhor opera. A santificação é cooperação. Deus não vai santificar, o Espírito de Deus não vai santificar alguém que vive entristecendo o seu espírito e apagando o fogo do Espírito. Meus irmãos, eu termino com 2 exemplos. Eu morava numa casa e a empregada, na época, vivia reclamando por lavar a louça. Ela foi embora e eu fui lavar a louça. E não saía água. Eu disse: não aguento isso. Mandamos quebrar a parede e o cano, né? O rapaz me mostrou um cano com um diâmetro grande. Ele me mostrou e eu vi. Tanta sujeira, só passava um filetinho d'água. Prestem atenção, irmãos. Um filetinho d'água. Os rios do Espírito, esses rios de água viva que fluirão do interior, é o Espírito. A vida plena, ela depende de tirar toda a sujeira. Então, não clamem ao Espírito a vida plena, a vida abundante, autoridade e poder, dons espirituais, se está sujo. Para Deus, se o vaso é de ouro, se é de barro, se é de ouro cravado com brilhantes, ou se é de barro, ou se é de alumínio, para Deus não importa. O que ele tem que estar é limpo, porque Deus enche vasos limpos.
Então, a manifestação do Espírito pode ser apagada. Uma das minhas tarefas em casa, quando era menino, era ferver o leite. Hoje não existe isso mais, né? Antigamente, entregavam na porta de casa o litro de leite, né? Depois o saco, e a gente tinha que ferver o leite. E minha mãe era muito limpa, muito organizada. Se o fogão ficasse sujo, nós tínhamos que limpar tudo. E eu tinha a missão de ferver o leite. Se o leite transbordasse da chaleira e sujasse o fogão, era muita bronca. Às vezes até ela batia na gente. E meu divertimento era aumentar a chama. E quando o leite subia, eu abaixava. E eu ficava brincando no fogão. E às vezes eu me dava mal, porque subia e transbordava. Pois quando eu li essa passagem, não apagueis o Espírito, eu lembrei. Se tiver fogo, ferve. Se não, não ferve. O Espírito de Deus, irmãos, nós temos que ser crentes fervorosos, não é? Ungidos por Deus. Santidade. Amar as coisas de Deus. Não nos deixar que os filhos de Acabe e Jezabel, gente maligna, gente vazia, que faz apologia ao pecado, não é? E que enaltece aquilo que Deus reprova. Não, nós temos que ter essa vida plena, essa vida abundante, exatamente para dizer para essas pessoas, eu não preciso disso. O Senhor é o meu prazer, a minha alegria. Os prazeres espirituais dão de 10-0 nos melhores prazeres pecaminosos que as pessoas do mundo se ufanam de usufruir. Os prazeres espirituais, a paz com Deus, pôr a cabeça num travesseiro, viajar, passear. Eu fiz uma viagem, meus irmãos, recentemente de moto ao Peru e encontrei um grupo, né, de outros homens viajando, um grupo de 20 pessoas, e eles disseram, para onde vocês estão indo? Nós estamos indo para Cusco, eles estaremos lá também, tomem aqui o nome das meninas, das garotas, das escorte-gueus, vamos estar juntos. Nós não queremos isso. Eu sou pastor. Desculpa, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Agora, meus irmãos, a maioria, homens casados, indo passear para a prostituição. Não é tão bom voltar para casa, olhar nos olhos da nossa esposa e beijá-la e dizer que estamos com saudade, abraçar e dizer que nós amamos, olhar os nossos filhos e dizer, meu filho, eu não tenho do que me envergonhar, assomar o púlpito da igreja e voltar a expor a palavra sem medo. Por quê? Porque nós somos fortes? Não, irmãos. É o Senhor. Os prazeres espirituais dão de 1000-0 nos melhores prazeres pecaminosos que o mundo tanto valoriza. Então, Crônicas é um livro extraordinário para quem quer recomeçar. Eu não sei se você veio para cá se sentindo fracassado, se você disse, nossa, eu já caí tanto, como é que eu vou recomeçar, como é que eu vou reconstruir, como é que a minha vida vai ser restaurada, o meu casamento. Há chances para você. Viram que todas as vezes que aqueles que pecaram se humilharam, oraram, buscaram a face de Deus e se converteram dos seus maus caminhos, Deus abençoou. Façamos o mesmo. E o Senhor será conosco. Ele é misericordioso e bom, compassivo. Que Deus maravilhoso, adorável, maravilhoso. Que Deus vos abençoe ricamente. Mais uma vez, muito obrigado, pastor, irmãos, pelo privilégio de estar convosco estas noites.